Sabe, para a gente entender de verdade o mundo de John Harvard, olhar para a estátua não adianta muito. O segredo, na verdade, está nos livros. São eles que moldaram a realidade daquela época, uma realidade, aliás, bem mais complexa do que a gente costuma pensar. Pois é, aquela estátua famosa que fica no campus de Harvard, ela é, na verdade, uma ficção. Mas, como a historiadora Laurel Thatcher Ulrich bem coloca, ela serve como uma espécie de alegoria. E é exatamente essa tensão, sabe, entre o que é alegoria e o que é realidade, que definia o mundo dos puritanos lá no século XVII. Então, vamos fazer o seguinte. A gente deixa a estátua de lado por um momento e pega um objeto que é bem real daquela época. Um livro. O nome dele é A Guerra Cristã. E olha, esse livro é a nossa chave. A chave que vai abrir a porta para a gente entender a mentalidade puritana. E logo de cara, a página de rosto desse livro, nossa, não é só uma ilustração bonita, não. É muito mais que isso. É como se fosse um portal visual, direto para a mente puritana. Pensa num mapa, sabe? Cheio de símbolos, de figuras que estão ali representando uma batalha cósmica. Olha só, bem no centro a gente tem a figura principal, o guerreiro cristão. E à direita dele tem uma figura tentando ele, sabe? Essa figura representa a abundância, as riquezas, as coisas do mundo. E o mais interessante é que essa ideia não surgiu do nada. Ela veio direto de um livro de um estudioso italiano, o Cesare Ripa. Isso mostra como essas imagens, essas ideias, viajavam pela Europa toda. Essa técnica de pegar uma ideia abstrata como a riqueza e dar a ela uma forma humana tem um nome: personificação. E nossa, era uma ferramenta artística muito poderosa na época. Era um jeito de fazer com que conceitos como tentação ou virtude se tornassem algo concreto, tangível, quase como se a gente pudesse tocar. Mas a batalha não para por aí. Do outro lado, o guerreiro encara o inimigo que a gente já conhece bem, o diabo, atacando com dardos de fogo. Então a luta aqui não é só contra os desejos do mundo, não. É também uma luta contra o mal espiritual. E como termina essa batalha toda? Bom, a resposta está bem ali na parte de baixo da página, mostrada de um jeito bem vivo. O cavaleiro cristão, ele vence. Ele acorrenta os inimigos, pisoteia a tentação da abundância e segue em frente, em direção à mão de Deus, que está ali oferecendo a coroa da vitória. Essa cena toda, na verdade, é uma grande ilustração de passagens do Novo Testamento. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é uma alegoria muito poderosa. A mensagem é super clara. A vida é uma guerra espiritual que não para, e quem se mantém no caminho da virtude e vence as tentações, bom, essa pessoa vai ser recompensada diretamente por Deus. Só que aqui vem o ponto crucial. Para os puritanos, essa ideia de guerra não era só uma metáfora, sabe? Não era só um conceito de livro. Eles viviam num mundo onde essa alegoria, ela literalmente sangrava para a vida real, de formas muito, muito brutais. Aí a gente se pergunta, mas essa guerra cristã era só uma figura de linguagem, então? Era só uma forma de falar? A resposta, infelizmente, é um gigantesco não. Aquela batalha que eles viam desenhada nas páginas dos livros, ela estava acontecendo de verdade, bem na frente deles. Vamos voltar no tempo, especificamente para o ano de 1637. Isso é só um ano antes de John Harvard morrer. E que ano, hein? Foi um ano de guerra literal, de verdade. Logo na primavera, começou a guerra contra o povo Pequot. E em maio, aconteceu uma coisa terrível, o massacre do Forte Mystic. Para se ter uma ideia do horror, um cronista da época escreveu sobre o incêndio do Forte Pequot com uma frase, nossa, uma frase que arrepia. Havia cheiro de carne frita. É uma descrição brutal, visceral, que conecta de vez aquela guerra simbólica do livro com uma guerra real, literal e incrivelmente cruel. E essa guerra não acontecia só no campo de batalha físico, não. Naquele mesmo ano, no outono, estourou um outro tipo de conflito. Uma luta. Uma luta pelo controle das ideias, pela pureza espiritual da colônia. O centro dessa outra guerra era uma mulher chamada Anne Hutchinson. Ela teve a coragem de criticar a teologia dos pastores mais importantes da época. E para esses líderes religiosos, o que ela fez não era só uma discordância de ideias. Não. Para eles, era mais uma frente de batalha na grande guerra cristã contra o diabo. Olha que loucura. Isso mostra bem como era a mentalidade da época, né? Para eles, a guerra física, violenta, contra o povo Piquió e a guerra de ideias, teológica, contra a Anne Hutchinson, eram a mesma coisa. Eram só duas frentes da mesmíssima batalha cósmica
pelo futuro, pela alma da Nova Inglaterra. Mas, como sempre, a história nunca é preto no branco, né? No meio desse período de tanto conflito, de tanta intensidade, também existiam sementes de outra coisa. Algumas tentativas de entendimento, de educação entre culturas. E um exemplo disso é que, em 1650, foi fundado o chamado Colégio Indígena lá em Harvard. A ideia era dar uma educação clássica, igual à europeia, para alguns dos jovens nativos da região. É quase como uma contranarrativa, sabe? Um contraponto a toda aquela violência que a gente acabou de ver. E tem a história de um aluno, Eleazar, que resume perfeitamente essa contradição tão dolorosa. Ele recebeu essa educação clássica e era tão bom que chegou a escrever uma poesia, uma elegia em latim, um feito intelectual incrível para qualquer aluno de Harvard naquela época. Mas a parte trágica é que ele morreu de varíola um pouco antes de se formar. A história dele é um lembrete muito duro, né? Mostra a promessa, mas também os perigos gigantescos dessa interação. Então, o que a gente percebe no final é que aquela página de rosto do livro A Guerra Cristã é muito, mas muito mais do que uma simples ilustração. Ela é uma verdadeira janela. Uma janela para um mundo cheio de fé, de violência, de ambição intelectual. Um mundo complexo e contraditório que ajudou a moldar não só Harvard, mas a própria fundação dos Estados Unidos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se uma única imagem de um livro de 400 anos atrás consegue revelar tanto sobre as batalhas daquela época, o que será que os nossos símbolos de hoje, nossas estátuas, nossas imagens, nossos memes, o que será que eles revelam sobre os conflitos, tanto os que a gente vê, quanto os que são invisíveis do nosso próprio tempo?